Superdotação é vista por muita gente como um transtorno mental e por muita gente também é vista como uma condição que só traz benefícios, porque um superdotado é um gênio, tem muito potencial, muita capacidade. Recentemente eu fui diagnosticada como tendo superdotação, achei bobagem, resisti. Mas quando eu resolvi pegar esse touro pelo chifre, eu entendi não só muito mais a meu respeito, mas muito mais a respeito do porquê de eu e você, burnoutado superdotado, não tivemos nem chance de evitar um burnout. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Sim, eu sei, eu prometi que eu não ficaria mais de 3 semanas sem postar aqui no canal de aulas. Porém, esqueci de sincronizar essa agenda da promessa com a do meu climatério. Outro dia eu publiquei mais um lote de módulos lá no aulão do estilo de vida e para comemorar eu me dei de presente uma semana sussa, em que eu fiz só o básico do conteúdo, sem firula, sem reels, sem divulgação de aulão. Na segunda-feira seguinte, que seria o dia que eu ia tirar esse atraso, botar tudo em dia, organizar a vida e a agenda, meu corpo falou: não vai dar, amiga. E aí eu tive que ficar, acho que 2 ou 3 dias sem fazer absolutamente nada, transformada ali numa Maria Mole, num trapo de chão, com o meu ciclo encurtado, loucaço. Quando passou, começou de novo. Mas agora parece que foi de uma vez. Gente, tudo passa. Já sei ser paciente, estável, mas a gente tem que se reorganizar e respeite o corpinho. Sempre foi e sempre será o meu lema. Sempre foi depois do burnout, né? E sempre será meu lema. Como as aulas aqui desse canal são a parte do conteúdo que demanda mais tempo, eu tive que chutar o planejamento desse canal aqui uma semana para frente. E aqui estamos. Se você não sabe que aulão do estilo de vida é esse que eu falei que acabei de colocar lá mais um lote de módulos, eu vou deixar aqui na tela, no comentário fixado e no descritivo aqui desse vídeo, o link para você conhecer os 2 aulões que eu tenho e que trazem tudo que você precisa saber e fazer para resolver o seu burnout de uma vez por todas. Mas agora, aula! Bom, eu dividi aqui em tópicos para que a gente possa ir caminhando nesse entendimento. Então, primeiro nós vamos entender o que é a superdotação, depois nós vamos entender no que ela impacta a nossa vida em geral. E isso já vai nos levar a ter mais clareza de como os superdotados têm um nível de estresse muito alto, para daí a gente entrar na parte de que tipo de ligação a superdotação tem com o burnout. Eu quero também dizer que na tela final dessa aula eu vou colocar um vídeo que eu fiz lá para o outro canal, para o canal de vídeos Burnoutados S.A., em que eu falo sobre burnout e neurodivergências, sobre diagnósticos e sobre a postura diante do entendimento do que acontece com você, que pode te levar a uma enorme e angustiante vitimização e resignação, te mantendo no burnout. Ou pode te levar a um processo lindo de autoconhecimento e de regulação emocional, para que você saia do burnout sem olhar para trás. O que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nessa aula, porque se identificar, ser avaliado, se descobrir numa condição ou dentro de um transtorno, é só o primeiro passo de um caminho de cura. Não é o final dele, onde tudo é revelado, tudo o que aconteceu é explicado e tudo é ressignificado como num passe de mágica. E esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Então veja esse vídeo que eu deixei na tela final, tá? Depois de ver a aula aqui. Também quero dizer que lá no canal Burnoutados S.A., em breve, ainda não tem data, nós vamos ter uma live com a Juliana, que é uma moça que me acompanha, que começou a conversar comigo sobre diagnósticos e superdotação, com quem eu aprendi muita coisa, para que lá a gente fale sobre burnout e superdotação na prática e o estresse que vem com o trabalho, com relacionamentos amorosos, com interações sociais, etc. E descobri que hoje é o dia do aniversário dela, dia 12 de junho, quando eu estou publicando aqui essa aula. Então aproveito para deixar um parabéns para a Ju.
Então vamos começar entendendo o que é superdotação, o que são altas habilidades, porque é muita gente falando sobre tudo nas redes sociais e a gente acaba ficando perdido. Lembrando aqui que eu não sou médica, não sou psicóloga, eu não tenho nenhum tipo de formação que tenha me levado a dominar esse assunto. Eu tô trazendo isso aqui pelo meu ponto de vista de uma pessoa com superdotação que burnoutou, o que eu aprendi com a minha experiência, com os meus estudos, na minha terapia, etc. Tá? Eu vou recomendar 4 pessoas que dominam o assunto, que atendem e ajudam superdotados, que você pode seguir para entender a coisa do ponto de vista de quem, além da própria experiência, tem a formação. Tá? São eles: Poliana Raquel Pedroso, eu vou deixar as arrobas aqui no descritivo, a arroba dela é neuropsipoli. O Jean Alessandro, a arroba dele é Jean Alessandro B. O Ramiro Catelan, arroba Ramiro Catelan, a Clara Notini, arroba Clara Notini. Um Google e vocês vão achar participações desses caras em podcasts, do Wesley, da doutora Ana Beatriz, entre muitos outros. Acho que o Jean Alessandro é o mais habitué de podcasts. Poliana, eu não vi participando de podcasts ainda, mas o Instagram dela, de longe, na minha opinião, desses todos, é o melhor deles. Tá? Então tem muita coisa para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Muito bem. O que é superdotação? Vamos começar do começo por 2 motivos. O primeiro é que nesses tempos de autodiagnóstico, a ignorância corre solta, né? Toda hora eu recebo mensagem de gente culpando uma superdotação muitas vezes inexistente pelo burnout que sofreu, em que entrou. Outro dia teve um cara, meu QI é 111 e relatou transtornos variados como comorbidades da superdotação, entendendo que ele poderia se eximir de toda e qualquer responsabilidade pelo que aconteceu com ele. E se você parar para pensar e analisar, você vê pelo relato e pelo nível de QI que nem superdotação ele tem. Com certeza se autodiagnosticou e erradamente, tá? E o segundo motivo é que a maioria das pessoas entende que, primeiro, o que determina a superdotação é o número do QI. E segundo, que isso mostra que o superdotado só tem vantagem, porque ele vai ser sempre adequado socialmente, sempre vai ter alto potencial, sempre vai entender tudo mais rápido, sempre vai estar em vantagem diante dos outros. E assim, não. Pelo que eu entendi pesquisando, os especialistas diferem um pouco na compreensão do que são altas habilidades. Tá? Geralmente vem junto, superdotação e altas habilidades, ou até tem uma sigla, altas habilidades, superdotação. Mas eles diferem um pouco no entendimento do que são essas altas habilidades, tá? Mas não diferem na questão de que é impossível cravar que alguém é ou não é superdotado somente levando em conta o número do QI dessa pessoa. Porque um superdotado que, quando criança, não teve estímulo para desenvolver a sua parte cognitiva, ele pode fazer um teste de QI e conseguir um resultado aquém do esperado. Mas o cérebro dele vai funcionar da mesma forma, vai funcionar de uma forma diferente, como a gente vai ver mais pra frente, da mesma maneira. Então a avaliação é muito mais pela forma de sentir, de entender e de perceber e se conectar com o mundo do que necessariamente a habilidade intelectual daquela pessoa. Então você pode ter uma pessoa com um QI que nem seja tão alto assim, mas se a pessoa sente demais, busca sentido e significado em tudo, tem uma sensação de não pertencimento constante, porque enquanto ele aprofunda a massa, a média das pessoas permanece no raso. E você pode ter uma pessoa com um QI que seja bem alto, e aqui eu vou usar um trecho escrito pela Clara Notini num post dela, abre aspas, mas não ter uma empatia refinada, um pensamento original ou sequer um interesse genuíno em alguma coisa, fecha aspas. Então, para se identificar alguém como sendo superdotado, você precisa olhar para 3 frentes ao mesmo tempo. A primeira frente é a capacidade acima da média. Isso quer dizer um QI considerado alto, que na prática é acima de 130, e capacidade aqui se referindo à inteligência mesmo, à capacidade de adquirir conhecimentos, de compreender esses conhecimentos, de empregar esses conhecimentos na resolução de problemas e compreensão do entorno e do contexto em que essa pessoa está. Um alto QI, basicamente, significa que aquela pessoa tem uma alta habilidade em resolver coisas que as pessoas que se encontram na média não necessariamente vão conseguir.
ok? A segunda frente, o superdotado tem uma criatividade acima da média, ou seja, uma capacidade de formular diferentes ideias a partir de uma ideia base, ideias estas que divergem da norma. É o famoso pensar fora da caixinha. Eu trabalhava no departamento de criação de agências de comunicação e a imensa maioria das pessoas que trabalham em departamentos de criação é superdotada. Isso, inclusive, me atrapalhou muito em perceber em mim a superdotação, porque eu estava sempre num departamento cheio de gente como eu. E eu sei que isso me dava uma sensação de pertencimento que eu não tinha fora daquele departamento, daquele trabalho. O que também me ajudou demais a acreditar que eu tinha que insistir naquela carreira, mesmo quando aquilo estava me fazendo mal. E a terceira frente é o engajamento acima da média em tarefas que são do interesse do superdotado. Existe em nós um hiperfoco diferente do hiperfoco de quem está no transtorno do espectro autista, mas que faz com que a gente mergulhe numa atividade e foque naquilo de uma maneira que pode inclusive atrapalhar o contexto geral da vida, porque pode ficar uma coisa meio obsessiva. Então, quando um profissional vai analisar, vai avaliar uma pessoa para entender se essa pessoa se encaixa no quadro de superdotação, ele vai necessariamente olhar para essas três frentes, porque as três estarão presentes, ainda que em proporções diferentes. Tá? E lembrando que superdotação não é um diagnóstico, porque não é um transtorno. Abre aspas aqui para uma fala que eu tenho quase certeza que é do Ramiro no podcast do Wesley. Abre aspas. Altas habilidades e superdotação não são um diagnóstico. É um perfil neurocognitivo caracterizado por uma inteligência superior à média, presença de habilidades e competências acima do esperado, um padrão bastante elevado de um pensamento criativo, disruptivo, fora da caixa e uma circuitaria motivacional bastante diferenciada. Fecha aspas. E as altas habilidades? As duas coisas, no fundo, se confundem. Tem especialista que diz que superdotação e altas habilidades são exatamente a mesma coisa, e outros especialistas que dizem que são coisas distintas, até porque habilidades podem ser adquiridas. Eu concordo com esse segundo grupo, porque altas habilidades você pode ter numa coisa que não seja cognitiva. Tem superdotados chamados de underachievers, que não tem potencial alto, porque, na verdade, a tradução literal dessa palavra pode ser até fracassados, é muito cruel esse termo, mas existem pessoas classificadas assim, são pessoas que, apesar de terem superdotação, não têm potencial alto. Por quê? Porque não foram estimulados pelo ambiente ao longo da vida, principalmente na infância. É aqui que as coisas começam a complicar e é muito comum que o superdotado tenha também algum transtorno. E aí os sintomas desse transtorno podem se confundir com as características da superdotação e vice-versa. Então, se você se identifica com um transtorno ou com a superdotação, procura um especialista para que você possa ser avaliado, tá? Assiste lá na tela final o vídeo Burnout e Neurodivergências para você entender melhor a importância dessa questão. Eu concordo com uma coisa que quem falou, se eu não me engano, foi o Ramiro no podcast do Wesley. Ele falou que a superdotação é uma condição genética que se manifesta no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa tenha uma sensibilidade maior em tudo, um sistema nervoso central mais responsivo ao ambiente, que processa as coisas de maneira mais intensa e devolve para esse ambiente também conclusões e ideias acima da média. Enquanto que altas habilidades são treináveis, você pode adquirir e desenvolver, a superdotação é uma condição genética. Ou você tem ou não, nasceu com ou nasceu sem. Portanto, todo superdotado tem altas habilidades, mas nem todo mundo que tem uma alta habilidade em alguma área terá superdotação, ok? Se você se identificar com o que você vir nesta aula, procure um especialista. Entenda como tudo que eu vou falar aqui se aplica especificamente na sua vida, no seu corpo, no seu burnout, para que você possa construir o melhor caminho de cura de burnout e da qualidade de vida como um todo, ok?
Muito bem, como a superdotação impacta a nossa vida? E você vai ver que enquanto eu estiver tentando responder isso, a coisa toda vai empurrando o tempo inteiro a gente para um burnout inevitável, tá? Nós vamos falar mais disso um pouco mais para frente na aula. Vamos lá. Eu acho, assim, vendo todas as informações que eu colhi nas minhas leituras, estudos e pesquisas, que a gente pode dividir esse impacto que a superdotação tem na nossa vida em 3 tópicos, tá? Sendo o primeiro, mascaramento social, o segundo, uma autoestima baixa e o terceiro, um flerte com o esgotamento. Então, o superdotado, pela soma das capacidades dele, com o entendimento que ele tem do contexto social e de qual é o seu lugar nesse contexto, vai fazer com que sempre ele se sinta desencaixado, rejeitado e não sendo validado externamente. E então, como consequência, ele vai tentar se adequar, se encaixar, e para isso ele vai abraçar o mundo e vai ter sempre muita dificuldade em impor limites, tá? Então, de uma maneira geral, o superdotado tem como características, por exemplo, o fato de ser muito intenso em tudo. Tudo é demais. Então, ele não tem alegria, ele tem euforia. Ele não fica triste, ele entra em depressão existencial. A sensibilidade emocional é sempre extrema, a empatia é sempre muito grande, o senso de justiça é muito absurdo. Então, existe uma dificuldade de socializar, existe um desconforto social. Pode ser porque as conversas são entediantes, pode ser porque acham ele esquisito, pode ser porque ele não se conhece muito bem. Afinal de contas, desde muito cedo ele ouve que ele é diferente dos demais e aí ele tem um medo de olhar para dentro e confirmar suas piores suspeitas. O superdotado é sempre muito ansioso, ele enxerga os erros e os defeitos que ele vê em si mesmo com muito mais intensidade, ele se cobra muito mais, ele quer que tudo seja feito da maneira mais justa, ele se interessa por um monte de coisas ao mesmo tempo e ele não cria escape emocional, de descanso, porque dificilmente ele vai encontrar outras pessoas que se aprofundem nas coisas da mesma forma e com a mesma intensidade. Então ele vai, sem querer, inconscientemente, escolhendo um caminho muito solitário. O superdotado tem um pensamento que ele vai ramificando, vai abrindo centenas de abas, desdobramentos e múltiplas ideias se interconectando o tempo inteiro, o que é extremamente exaustivo e muito difícil de ser entendido por quem está fora da cabeça do superdotado e não se encaixa na superdotação. É uma velocidade de processamento cognitivo muito acima da média, que pode, só isso já sozinho, mesmo que ele esteja num contexto favorável a ele, só isso já gera bastante sofrimento, crise existencial, vem uma tendência de não ver significado na vida. Por isso as tristezas acabam sendo uma depressão existencial às vezes muito profunda. É um olhar para a vida que coloca a gente sempre em contato com o que tem de mais cruel, porque ao olhar em volta, você acaba vendo que a realidade não é boa, a vida é injusta, o mundo é um lugar difícil. E o superdotado tem um senso de justiça muito forte do que é certo, do que é errado, beira, inclusive, a rigidez mental. Por isso traz mais e mais sofrimento. Se você não se adequa ao mundo, você não é validado por esse mundo e você não recebe os recursos emocionais necessários que uma pessoa precisa para se perceber como encaixado nesse mundo. A superdotação nesse contexto, apesar de ser vista pelos outros como uma bênção, no fundo acaba sendo uma maldição. Então, o impacto dessas características acaba gerando um mascaramento social, em que o superdotado começa a subestimar suas habilidades, meio que se escondendo mesmo, evitando destacar suas conquistas, suas competências, rola uma autodepreciação, a gente vai minimizando as ideias, a gente vai fazendo piadinhas sobre a gente. Tudo isso é a gente tentando não ser rejeitado pelas pessoas que olham para nós e acham a gente esquisito.
Então, a gente fica sempre tentando simplificar o vocabulário. Claro que não é isso para todo mundo, as coisas vão variando. Eu, por exemplo, não tento simplificar o vocabulário, mas eu conheço pessoas superdotadas que tentam simplificar o vocabulário. A gente vai escondendo as nossas emoções mais intensas para não assustar ninguém. A gente começa a imitar o comportamento dos outros. Sabe o Dexter? Dexter é uma série muito famosa, derivada de uma série de livros que mostra um serial killer. E o serial killer é o Dexter é um sociopata, e aí ele vai aprendendo ao longo da infância e da adolescência com o pai dele que ele precisa se encaixar na sociedade, porque senão todo mundo vai perceber que tem alguma coisa muito errada com ele e ele vai virar meio alvo da atenção das pessoas. Então ele vai tentando imitar as pessoas, replicar comportamento. As pessoas fazem piadinha, ele fica tentando fazer piadinhas para conseguir se encaixar. É mais ou menos a mesma coisa, mas sem assassinar ninguém no final do episódio. A gente passa a se forçar a operar, muitas vezes em ritmo mais lento, até para evitar expectativas altas demais. Porque uma vez que as pessoas começam a perceber que a gente é fora da média, aí começa a ter uma expectativa muito cruel, principalmente com a criança superdotada, em que ela é levada a acreditar que ela necessariamente precisa ter um desempenho o tempo inteiro absurdamente acima da média. Outro impacto que a superdotação tem na nossa vida é a sobrecarga que ela gera. Porque o nosso cérebro funciona de maneira diferente. Inclusive, tem diferenças, tem alterações físicas no cérebro do superdotado em relação ao cérebro de quem não tem superdotação. A gente tem pensamentos acelerados demais. E como qualquer outra pessoa, a gente quer ser compreendido pelo mundo em que a gente vive, pelo ambiente em que a gente está. Só que ao mesmo tempo que numa aula, por exemplo, ou numa conversa, as pessoas estão começando a processar o começo daquele conceito, daquele assunto, daquele ensinamento, a gente já visualizou múltiplas possibilidades, conectou ideias, previu desfechos, achou soluções, os furos dessas soluções, as soluções dos furos das soluções. Só que quando a gente externa isso, as pessoas que ainda estavam tentando entender o começo, acham que quem não entendeu nada ainda foi a gente. Isso é altamente estressante e é um pouco fora do nosso controle. E aí começa a entrar as reações intensas, as reações impulsivas, né, que são vistas socialmente como descontrole, como exagero, como drama. Gente, eu acho que a frase que eu mais ouvi na minha vida é: nossa, você sabe como a Robbie é exagerada, né? Você sabe como a Robbie faz drama, né? O que geralmente leva ao deboche das pessoas com a gente, ou à repulsa. As pessoas que se afastam sem olhar para trás para nunca mais olhar para nossa cara. E a gente, ao mesmo tempo que está entendendo que não está sendo compreendido, a gente está lutando internamente para conter o excesso emocional e a necessidade de falar: gente, peraí, deixa eu explicar, volta aqui, não é bem assim. E a gente vai se afundando mais e mais numa autoimagem muito ruim. Porque quando você tem o mundo inteiro indo para um lado e você querendo ir para o outro, quem que tá errado? Todo mundo ou você? Então essa é uma conclusão a que a gente chega diariamente. Pô, eu tô errado. Pô, eu não devia ter falado isso. É um alerta, gente, constante, que a gente tá o tempo inteiro vigilante, o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro prestando atenção, cruzando as informações, assumindo responsabilidades demais para evitar o caos de uma situação que só a gente entendeu que está caminhando para o caos. Eu lembro que eu tinha uma péssima mania de entrar, assim, assumir a liderança de grupos de amigos que estavam tentando combinar para se encontrar em algum lugar. Porque era aquele negócio: vamos, todo mundo falando ali num grupo, né? Aí eu só posso quarta, eu só posso quinta, eu só posso no fim de semana, eu posso terça e sexta, eu só posso se for na Zona Sul, eu só posso se for na Zona Norte. E aquilo virava sempre uma confusão imensa que ia se
espalhando semanas a fio e no final ninguém nunca se encontrava. E aquilo me irritava profundamente. Eu falava, não, peraí, vamos organizar aqui. E aí eu ia organizar, olha, esse daqui pode tal dia, esse daqui pode rapidinho, bom, gente, vamos tal dia, beleza. Normalmente dava certo. Mas muitas e muitas vezes acontecia de eu já entendi onde que vai dar o problema. Não deu ainda, mas o padrão é sempre o mesmo, são as mesmas pessoas, vai dar problema ali. Então eu já falava, gente, já vinha com a solução. De novo, eu já fui lá e voltei. A pessoa tá indo ainda. E aí eu começava a ouvir, pô, você tá desorganizando tudo, você tá tumultuando tudo. Foi ruim por um lado, porque eu sabia que eu tava certa e tava tentando prever o caos que sempre vinha. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu aprendi a deixar as pessoas se ferrarem. E aí, simplesmente não tinha mais encontro, ninguém mais nunca se encontrou. E ok, mas pelo menos eu não ficava sendo culpada pelas coisas não darem certo. Gente, isso é muito difícil para entender quando você está no olho do furacão enquanto aquilo está acontecendo. Uma coisa é eu olhar hoje para trás e isso estar absolutamente claro para mim, como acontecia, como era a minha reação, que foi bom, que foi ruim. Mas na hora que aquilo está acontecendo, você só vai se revoltando e se indignando. Como assim as pessoas não estão percebendo um negócio que para mim é muito claro? E que fatalmente vai acontecer. E ninguém, além de você, vai pensar, tá vendo? A Roberta falou. Ninguém, só eu. É muito complicado isso. E quanto mais novo você é, mais dolorido isso parece. E, ao mesmo tempo, a gente tem muita falta de competência para delegar as coisas. Porque a gente... É mais fácil... O famoso é mais fácil eu fazer, daqui que eu faço, porque vai ficar mais rápido, porque vai ficar, sabe, mais redondo. E com isso a gente vai abraçando mais e mais responsabilidades. E também nós temos uma total incapacidade de esperar o tempo natural das coisas e das pessoas. Então a gente está sempre atropelando o processo, assumindo liderança, abraçando mais tarefa, muito mais do que seria razoável, muito mais do que seria justo. Porque a gente quer que o mundo seja justo, mas a gente acaba sendo injusto com nós mesmos, sem nos darmos conta. Um imenso critério de autocobrança e de autocrítica, porque é insuportável para o superdotado errar. Não só pela autoexpectativa externa, mas por não admitir em si mesmo uma falha. Isso não tem outra solução, vai nos levando, nos empurrando para uma exaustão inevitável, junto com um enorme ressentimento em relação ao mundo, o que é altamente estressante. Tem também a questão do medo do julgamento externo, que é amplificado de uma maneira muito dramática por uma mente que é excelente em antecipar desfechos. Tem uma questão muito importante dentro dessa formação da sobrecarga no superdotado, que é a questão da validação. É muito comum você ver um superdotado que fala demais, que interrompe, que atropela a conversa, que fica puto quando a coisa estava aprofundando e aí o grupo em volta traz o papo de volta para o lado raso da piscina. A gente começa a falar mais alto, começa a falar mais, começa a se impor ao grupo. E hoje eu entendo, mas na hora, de novo, quando você está ali com a coisa acontecendo, isso não nos ocorre. Isso é um medo que a gente tem de voltar a ser ignorado. Porque o superdotado é muito ignorado. A gente é esquisito, as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, a gente se vê fazendo coisas certas, consideradas erradas, começa a se cobrar, a se ressentir. Outro dia eu vi a doutora Ana Beatriz dando um exemplo muito bom, eu acho que foi no podcast que ela fez com a Clara Notini, inclusive, que ela falou assim, o superdotado é um bichinho programado para encontrar soluções. E aí, diante de uma pessoa que nos expõe uma situação, que ela não está conseguindo entender como resolver, a gente começa a ficar inquieto, indignado, inconformado. Como é que essa pessoa não está vendo o caminho, gente? É só fazer isso daqui, meu Deus do céu. Mas a outra pessoa ainda não está naquele lugar. A gente precisa respeitar o tempo da pessoa.
Porque ela só vai conseguir entender a solução que nós estamos propondo na hora em que ela já estiver num lugar do processo que faça com que seja possível para ela entender aquilo que a gente vai propor como solução. Então eu acho que 90% do que um superdotado fala, larga pelo mundo, é ignorado. Porque talvez a pessoa não esteja ainda naquela fase do processo de entender profundamente o que a gente está falando. Porque a pessoa está processando o começo. A gente já foi, já voltou, já viu que deu errado, já arrumou, já veio com uma solução que a pessoa não consegue entender. E a gente paga de doido. Eu passo por isso todos os dias na internet, com pessoas que não estão conseguindo entender o caminho para sair de um burnout, quando para mim é tão óbvio. Tem uma aula, tem um aulão, você vai lá, compra o aulão. Tá tudo lá. As pessoas não conseguem entender isso. Daí a gente erra a mão e muitas vezes acaba magoando a pessoa. Acaba dando a impressão de que a gente está chamando a pessoa de burra. Sabe? E isso vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais uma sensação de não pertencimento. De estar sempre sendo julgado. Porque tudo é amplificado. A gente fica se cobrando ser excelente em absolutamente tudo. A gente fica se achando um impostor o tempo inteiro. A gente se sente responsável por resolver o problema dos outros. A mente nunca desliga. A gente vai abrindo aba, acumulando livro, curso, print, gastando energia em colocar as conclusões a que a gente chegou, cruzando todas as informações no mundo. Isso é esgotamento na certa, mesmo se a gente não estiver num ambiente que exija isso de nós. Porque um ambiente que não nos desafia é igualmente cansativo. Então, se a gente estiver num ambiente que exija de nós potência máxima, vamos nos sobrecarregar e burnoutar. Se a gente estiver num ambiente medíocre, nós não vamos ser desafiados e vamos nos estressar da mesma forma. Não esqueça que a gente pode entrar em burnout tanto pelo excesso, pela sobrecarga, quanto pela escassez, pela mediocridade. Eu experimentei os dois ambientes, porque eu vinha de uma série de ambientes tão sobrecarregantes, como é que fala? Sobrecarregadores? Enfim, de ambientes exaustivos e abusivos, que a minha defesa, uma vez que eu não conseguia entender que a possibilidade de sair daquele mercado era benéfica para mim, a minha solução para me esconder, para me proteger, para me defender, foi ir para ambientes medíocres, para departamentos de criação de agências medíocres. Ou seja, sem perceber o que eu achei que eu estava fazendo para me defender, na verdade, estava fazendo com que eu permanecesse naquele estresse e me afundasse mais e mais num burnout. E se você estiver num ambiente saudável, amigo superdotado, você também vai se exigir e se cobrar tanto e por tanto tempo, com tanta intensidade, que é muito provável que você também entre num esgotamento, mesmo não tendo à sua volta coisas externas que te obrigassem a manter aquele nível de sobrecarga mental. É uma maneira de funcionar. É a maneira como o nosso cérebro funciona. É a maneira como isso determina a nossa personalidade, o nosso comportamento. Não tem como o superdotado não ir de encontro a um esgotamento. Tá, então eu falei do primeiro e do terceiro impacto que a superdotação tem para a nossa vida e eu pulei o segundo. Então, o segundo impacto que a superdotação traz para a nossa vida é uma autoestima muito baixa, que faz com que a gente tenha uma enorme necessidade da validação externa. A gente quer tanto pertencer, a gente quer tanto ser considerado normal, entre aspas aqui, a gente quer tanto nos encaixar, que a gente acaba se traindo, a gente acaba se violentando, porque a gente acaba ultrapassando os nossos limites. Porque vamos ser muito sinceros, a gente é esquisito. Olha a sociedade focando em bebê reborn e a gente querendo entender as profundezas culturais, artísticas e sociais. É muito útil se você tem um canal sobre burnout, mas não é útil na hora de você ter um grupo de amigos, porque aí a gente vai ser visto como aquele que se acha, que é esquisito, que é fresco, que exagera, que é infantil, que se dói com tudo.
A gente acaba se isolando, porque a gente vai acumulando experiências de rejeição. É difícil achar reciprocidade emocional e intelectual. A gente não tem paciência para interagir de uma maneira não espontânea. E a gente não consegue ser autêntico sem se sentir invalidado. O superdotado precisa demais do afeto das pessoas com quem ele se sente seguro. Se não tiver essas pessoas nos validando de alguma forma, a coisa toda vira um caminho muito destrutivo, de muita autossabotagem, em que a gente fica focado em descobrir o que tem de errado com a gente. Por que as pessoas não me entendem? Sem perceber que a gente está questionando o fundo e ninguém está conseguindo ver além da superfície. Então, a gente está questionando por que as pessoas não me entendem, eu não estou sabendo explicar. Não, não é isso. É que você está olhando para um lado e eles estão olhando para o outro. E são dois monólogos, entendeu? Que nunca vão convergir para um diálogo. Isso vai transformando o superdotado numa pessoa que sabe fazer de tudo, mas que emocionalmente não tem maturidade para se entender de que forma ele se encaixa naquele mundo, naquela sociedade, naquela cultura, naquele grupo de amigos ou até naquela família. A gente vai vendo os relacionamentos parecerem cada vez mais impossíveis. A gente vai se isolando sem querer compartilhar a nossa vida. A gente vai começando a se achar sempre errado, a se sentir rejeitado. É tudo muito intenso. O que faz a gente entrar num ciclo em que a gente não pode falar, daí não tem como entender. Isso destrói nossa autoestima, faz a gente ficar procurando um jeito de ser aceito, se sentindo desencaixado e perdido no mundo. E como geralmente a gente só é valorizado externamente no âmbito intelectual, a gente vai se sobrecarregando cada vez mais, abraçando todas as tarefas do mundo, sem delegar nada para ninguém, tentando estar sempre no controle e centralizando tudo, para que a gente sinta que finalmente a gente tem sim uma função como qualquer outra pessoa naquela sociedade. Então, a questão da autoestima nos leva a uma necessidade de mascaramento social, o que nos joga num esgotamento. Por isso que eu acho que esses 3 tópicos são os que melhor definem o impacto que a superdotação tem na vida de uma pessoa. Então, eu, por exemplo, sempre fui invalidada na minha casa, mas isso porque como uma consequência de como foi a infância do meu pai e da minha mãe. Não porque eles me achavam, até porque eu tenho plena convicção de que tanto minha mãe quanto meu pai também se encaixariam no diagnóstico de superdotação. Então, uma criança que sempre foi invalidada em casa. Quando eu comecei a interagir com o mundo, sendo, segundo opiniões da vida real, infantil, dramática, exagerada, que leva as coisas a sério demais, eu fui fortalecendo uma autoimagem de que eu era toda errada. E eu fui tentando me encaixar, me afastando da minha essência e tentando mimetizar o comportamento dos outros igual o Dexter. E a gente é ensinado a olhar para o que a gente tem de errado, né? Então, tem aquela velha história, o Joãozinho tá na escola, ele é excelente em matemática, péssimo em história e geografia. Ao invés dos pais contratarem um professor de matemática para o Joãozinho ser o cara da matemática e ir para um lado de uma engenharia, sei lá o que vai fazer com que ele mude o mundo, eles vão contratar um professor para dar aula de história e de geografia. E dessa forma o Joãozinho vai ser bom em tudo. Ao invés de ser absolutamente genial numa coisa e ter um conhecimento ali só para passar de ano nas outras coisas, ele acaba sendo mediano em tudo. E isso é um exemplo de como a gente é educado. A nossa sociedade faz isso. A gente é educado para olhar o que tem de errado com a gente para que a gente possa corrigir. E a gente nunca está focado no que a gente tem de qualidades, certo? Sendo assim, existe uma resistência muito grande do superdotado em olhar para essas características dele, que são consequências da superdotação. Porque se a gente olha para a superdotação,
a gente é obrigado a olhar para as nossas potências, para os nossos potenciais, para as nossas qualidades. E isso, socialmente, a gente aprende desde cedo que é errado. Uma pessoa que foi levada a vida toda a tentar se descaracterizar e a se diminuir para assim poder se encaixar, ela vai jogar toda a suspeita de superdotação, toda a qualidade que faz com que ela seja fora da média para o fundo da gaveta, para que ela possa tentar se adequar ao mundo normal, cada vez mais desconectada de si mesma, cada vez mais exausta e cada vez mais acreditando que não há saída para aquela situação. E a vida é a gente se conformar e tentar se encaixar para que as pessoas acabem não percebendo tanto que a gente é diferente. Cada vez mais longe do nosso propósito, porque a gente começa a entender utilidade como sendo propósito. É isso que a sociedade nos ensina. Isso é com todo mundo, não só com o superdotado. Agora imagina que para todo mundo é estressante, para gente, com toda a intensidade natural que tem em nós. Imagina para onde a gente é empurrado, para o nível do estresse, para onde a gente é empurrado. Hoje eu entendo por que o meu colapso foi tão fora da curva e tão avassalador. O meu colapso foi tão avassalador que 99% das pessoas simplesmente não acredita que foi da maneira como foi, e estou incluindo aí médico. A outra resistência que eu tive foi porque eu comecei a descobrir que existia superdotação quando se começou a falar muito de diagnósticos de neurodivergência, e eu comecei a achar que era frescura, que eu tinha me virado a vida inteira sem saber nada disso, e então que seria inútil eu saber alguma coisa mais aprofundada a esse respeito ou me encaixar em algum diagnóstico. Eu tive a minha grande virada de chave, a virada de chave que muita gente fala que tem ao se descobrir com um transtorno ou com superdotação. Eu tive essa virada de chave antes de eu saber que existia um negócio chamado superdotação. Então eu não conseguia entender a diferença que ter um diagnóstico poderia fazer na vida de uma pessoa. A grande virada de chave, caso você tenha ficado curioso, foi a hora que eu percebi que então não é que eu era sempre a chata do rolê. Eu tava nos rolês errados. E como eu fiquei muitos meses ouvindo no inbox do Instagram a galera falar que tudo mudou quando eu descobri que eu sou autista. Tudo mudou quando eu descobri que eu tenho TDAH. Tudo mudou quando eu descobri que eu tenho superdotação. Mas no sentido de tudo mudou, porque eu entendi que a culpa que eu estava atribuindo a mim por ter entrado num burnout não é minha e que, portanto, eu não preciso fazer nada, não preciso mudar nada, não preciso resolver nada, não preciso assumir a responsabilidade de nada. Porque é isso que acontece com 99% das pessoas. Por isso eu falei, veja o vídeo que está ali na tela final sobre burnout e neurodivergências, para que o diagnóstico realmente faça diferença na sua vida e te leve para um lugar de propósito, de qualidade de vida, e não para um lugar de resignação e de vitimismo, tá? Por conta de tudo isso, eu acabei criando resistência, achei bobagem. Achei que a busca do diagnóstico era uma maneira da pessoa não assumir a responsabilidade que ela teve sobre as consequências das escolhas que ela fez na própria vida. E eu deixei isso para lá, nem puxei a pastinha, deixei isso quieto. Isso só foi resgatado recentemente, foi esse ano de 2025. Por quê? Justamente porque, gente, todos os dias alguém me pergunta se eu tô no espectro autista. Eu sei desde criança que o meu QI é alto, porque quando eu era criança eu fui testada, eu pulei ano na escola. Eu fiz uma avaliação neuropsicológica depois do colapso, meu psicólogo falou, meu QI é muito alto.
Peraí que eu quero dar um exemplo absurdo sobre isso, deixa eu só concluir. Eu sei também que é bastante comum na superdotação ter um overlap de transtornos. É muito comum o superdotado ter TDAH ou estar no espectro autista, sabe? Ter um overlap aí. E eu acabei levando essa questão para terapia, mesmo sem entender que eu poderia estar encaixada no transtorno do espectro autista. Mas era uma coisa tão frequente que, acho que porque estava na hora de eu mexer nessa pastinha aí, mas que eu queria entender se eu estava falando que eu não estava no espectro autista, mas estava, e eu estava em negação, ou se realmente eu não estava. Foi isso que eu levei para terapia. Não estou no espectro autista. E nessa mesma época eu comecei a conversar com a Juliana, que eu citei que nós vamos fazer uma live sobre isso. A Ju tinha recém feito a avaliação neuropsicológica dela, e a gente, na verdade, começou, se eu não me engano, comparando as experiências, porque a minha avaliação neuropsicológica foi traumatizante para mim. Porque foi ainda antes do meu diagnóstico de burnout, foi feita com uma pessoa que acredita piamente que burnout é uma coisa que não existe, que quis impor a mim uma depressão que eu não tenho. Foi tão mal feita que, pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei com o resultado pro meu psicólogo, que não só era quem tinha pedido a avaliação, mas tinha indicado a pessoa porque confiava nela e era, acho que amigo, devem ter estudado juntos, ele não concordou com o resultado e nunca mais indicou ninguém para ela. Pra vocês terem uma ideia o que foi. A Ju, por outro lado, teve uma experiência super positiva, porque ela conseguiu entender uma série de coisas. E até comecei conversando com ela, porque eu falei, me conta, o que é esse tudo que muda na vida das pessoas? E ela falou, não muda tudo, mas começou a me explicar o que tinha mudado. As coisas que ela tinha passado a compreender, a ver de maneira diferente, a ressignificar, que ferramentas ela acabou adquirindo ali para começar a olhar para o mundo e para ela mesma, para os relacionamentos, de uma forma que ela compreendesse melhor o que estava acontecendo e o que ela deveria fazer ou acionar ali para que ela tivesse uma experiência de vida positiva, já que a tendência é a gente, tô sempre errado, faço tudo errado, sou um fracasso em forma humana, né? E aí acabei, através da conversa com a Ju, do interesse que eu acabei tendo ali, das lembranças, das coisas que eu comecei a conectar, dos testes que eu tinha feito, e resolvi reacender esse assunto na terapia, já que uma vez que eu tinha feito aquela avaliação neuropsicológica, meio que parecia que esse assunto era absolutamente proibido na terapia. E a gente realmente nunca mais conversou sobre isso. E aí eu comecei a conversar com o meu psicólogo claramente sobre a superdotação, né? O exemplo absurdo que eu falei que eu ia falar quando eu estava ali no meio do raciocínio, que eu acho que ilustra bem como funciona a autocrítica do superdotado, é o seguinte, meu QI é 145. Alto, né? Eu não acho. Porque o meu QI é 145. O que vem imediatamente à minha cabeça mas o Roger do Traje a Rigor, o QI dele é 170. Então eu sou praticamente burra. Eu não consigo fazer a equivalência para o outro lado. Outro exemplo, no livro do Ulysses Campbell sobre a Suzanne von Richthofen, me marcou uma passagem que ele comenta que ela é super inteligente, já que o QI dela é 111. Eu não consigo pensar, nossa, se 111 é uma pessoa que é super inteligente, pô, eu sou bem inteligente então, hein? Não. Pra mim, o Roger do Traje a Rigor tem o QI 170. Eu conheço gente que é mais inteligente do que eu. Então, pra mim, tô na média. Eu tô falando isso com toda a honestidade do mundo, tá? Não tô aqui fingindo que eu tô achando comum uma coisa que internamente eu acho maravilhosa. Não, eu tô falando com toda a honestidade do mundo. A gente tem uma percepção muito errada, muito... como é que chama? Qual que é a palavra que eu tô procurando? Não achei a palavra, mas muito manchada sobre nós mesmos, sobre o nosso impacto no mundo, sobre a nossa potência, sobre até a imagem que as pessoas têm de nós.
que a gente sempre acha que a pessoa tá achando de nós o que nós achamos sobre nós, né? E isso é para todo mundo, não tendo superdotação ou não. Antigamente, eu tinha vergonha de falar que eu pulei 1 ano na escola. Ou então, eu falava com o intuito de me exibir. Hoje, para tentar me validar ali, hoje eu entendo que ter pulado 1 ano na escola não foi nem vantagem, nem vergonha. É só um fato. Hoje eu entendo que muito do meu burnout veio de eu ser superdotada. Mas não me eximo da responsabilidade que eu tive em todo o processo de estresse crônico que me levou a um burnout. E que isso também foi uma das consequências de uma infância disfuncional, ainda que repleta de amor. Da mesma forma que quando eu fiz aquele vídeo, também vou deixar na tela final para vocês, caso vocês não tenham visto lá no outro canal, sobre como uma pessoa narcisista pode te empurrar para um burnout, eu contei também que eu tive muita resistência em entender o meu ex-namorado como uma pessoa narcisista, justamente porque de repente parece que todo mundo que não faz o que você quer é considerado narcisista na internet, como forma das pessoas se eximirem da responsabilidade que tiveram para que aquele relacionamento tivesse dado errado. Então eu tenho sempre uma resistência porque eu aprendi antes de saber que o namorado era narcisista, antes de saber que a superdotação me empurra para um burnout. Eu precisei entender a absurda importância da gente assumir a nossa responsabilidade sobre as consequências das escolhas que nós fizemos na vida e que nos levaram a um burnout, ao invés de trazer toda a culpa para nós ou empurrar toda a culpa para o mundo, sendo que a culpa é só da cultura, né? A gente, a empresa, a família, tudo tem uma responsabilidade sobre o que nos aconteceu. E a gente precisa assumir a nossa parte da responsabilidade. E se os outros não forem assumir as deles, problema deles, né? A gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha sem simplificar. Burnout é um problema muito complexo e a gente não consegue resolver problemas complexos simplificando as coisas. Então isso também me dá sempre uma resistência muito grande em me entender como parte de alguma coisa que está sendo muito falada atualmente e geralmente de uma maneira errada nas redes sociais. Estou ouvindo que o carro da pamonha está se aproximando. Nós vamos ignorar ele completamente, tá? Vamos fingir que nós não estamos ouvindo. Então vamos falar agora sobre a relação da superdotação com o burnout, deixando muito claro que o entendimento de onde veio o seu burnout faz com que a dor seja menor, porque a gente vai estar se cobrando menos, nos criticando menos, nos protegendo dos julgamentos de uma forma mais madura. Mas a partir do momento em que um burnout aconteceu, tanto faz o porquê, tanto faz o como e tanto faz o quem. O caminho para se resolver um burnout é sempre o mesmo e ele está aqui em detalhes nos aulões. Tem o burnout e agora? E estilo de vida no burnout, que eu recomendo que você vá conhecer, veja lá o que tem em cada aula, de cada módulo, de cada aulão, porque é o caminho das pedras, com tudo detalhado, para você adaptar às suas condições e resolver de uma vez por todas esse burnout, porque burnout tem cura sim, e não só controle. Muita gente não compra os aulões, porque, não, eu já sei o que tem que fazer. Não sabe. Se soubesse, já tinha se curado, certo? Ou você sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Não sabe como adequar isso às suas necessidades de agora, emocionais, financeiras. O link está no descritivo, está no comentário fixado e está aqui na tela também, tá? Não quero me alongar porque essa aula aqui eu sabia que ia ficar comprida, mas tô achando que vai ficar mais comprida ainda do que eu achei que ia ficar, né? Olha lá, já estamos... Eita, já 1 hora já. Bom, qual que é a relação direta da superdotação e do burnout? A gente tem questões de comportamento, a gente tem também questões de funcionamento do cérebro. Você sabia que até o processamento da glicose no corpo do superdotado é diferente? Porque precisa dar conta de alimentar esse cérebro maluco com 200 abas abertas ao mesmo tempo o tempo inteiro. É um processamento de informações rápido demais, que precisa de mais energia, o que faz com que toda a atividade metabólica tenha que ser alterada.
Pois é. Algumas áreas do nosso corpo são alteradas, são diferentes do corpo de quem não, do cérebro de quem não tem superdotação. Estamos falando de alterações físicas, tá? E isso inclui o sistema límbico, que é o famoso sistema de luta e fuga, que quando fica lá com o botão travado, nos leva a um estresse crônico, que quando não passa, nos leva a um burnout, que quando não passa, nos leva a um colapso. Vamos pegar aqui algumas características do superdotado que colaboram com o esgotamento iminente. Vai ser fácil, porque aqui a gente já tem uma visão do que joga e do que não joga a gente num burnout. Primeiro, problema para dormir. Um dos pilares do estilo de vida que tira a gente do burnout, que nos ajuda a ter saúde, é o sono. Aliás, o próximo módulo que vai ser publicado lá no Aulão do Estilo de Vida é justamente sobre o sono. Dormir mal foi uma das coisas que nos jogaram no estresse. Ponto. E o superdotado tem dificuldade para dormir. De primeira, porque o cérebro está sempre acelerado. E aí você pega as outras características e você vê que a ansiedade é sempre alta, né? O que a gente também sabe atrapalha o sono. O superdotado também tem alterações no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o grilo falante do cérebro. É a parte do cérebro que, quando a amígdala surta, meu Deus, estamos em perigo! É o córtex pré-frontal que fala assim, calma, amiga, peraí, vamos analisar a situação para ver se é isso mesmo. Né? A amígdala é toda emoção, o córtex pré-frontal é a racionalização. Vamos entender se essa emoção aqui tá adequada ou se você tá surtando, amiga amígdala? Vamos. Então é o grilo falante. E essa racionalização muitas vezes impede a pessoa de ter uma reatividade exagerada, que é muito comum no burnout, no estresse crônico, por exemplo. Então você vai dizer, pô, que bom então que o superdotado tem essa alteração no córtex pré-frontal, porque daí quando a amígdala surta, ele segura a onda, então, na verdade vocês estressam menos, né? Então, não, porque o nosso sistema límbico, que é onde mora a amígdala cerebral, ele é um inferno. Nós já vamos chegar nele. Então, no final das contas, a proporção é a mesma de um cérebro que não tem a superdotação. Então, se você tem uma amígdala que funciona normalmente e um córtex pré-frontal, que aparece como contraponto desse sistema límbico aqui onde está a amígdala, que funciona normalmente, você tem um cérebro funcionando normalmente. Se você tem um sistema límbico alterado, com essa amígdala surtada, louca, dando barraco na rua, e o córtex pré-frontal, que racionaliza pra caramba, dá na mesma, concorda? Se você tem mais intensidade aqui e mais intensidade aqui, você tem um cérebro funcionando normalmente. Não tem diferença no final das contas. Calma, no final das contas, na relação das duas coisas, do córtex pré-frontal que segura a onda da amígdala. Então, na proporção, é a mesma. Só que você tem uma proporção igual, um operando na velocidade 10 e o outro operando na velocidade 1000. É esse que é o problema. E ainda tem um bônus do inferno, que é a gente racionalizando as coisas de uma forma tão extrema que muitas vezes isso nos atrapalha, por exemplo, nos relacionamentos, porque a gente fica querendo entender tudo, prever tudo que a pessoa pode pensar, fazer ou falar. E é esse inferno, gente, 24 horas por dia. Esse cérebro acelerado, acumulando informação, avaliando, cruzando, concluindo, corrigindo, fazendo relatório, montando Excel. E aí vem a outra coisa que nos chuta para o lado do burnout, que é o perfeccionismo. E também uma baixíssima tolerância ao erro. Porque o superdotado, ele se cobra muito, muito, muito mais do que você que não tem superdotação pode imaginar. Porque eu tô falando aqui, parece que, né? Então todo mundo que tem burnout é superdotado, porque o que você tá contando aqui é meio o perfil de quem burnout. Pois é, nem todo mundo que burnouta é superdotado. É que é muito difícil um superdotado que não entra num burnout. Lembrando aqui que o burnout não é o colapso, hein? É como se o superdotado tivesse esse super na frente para dizer que você que burnoutou se cobra muito. E o superdotado super se cobra muito.
Você que chegou num burnout tem medo do julgamento das pessoas. O superdotado tem um super medo do julgamento das pessoas. E não é uma vantagem. Primeiro porque não é campeonato de drama aqui, né? É que a gente vai percebendo o mundo, a reação das pessoas e o nosso desencaixe na média. A gente vai se vendo invalidado, não compreendido, segregado e julgado. E a gente segue pela vida meio que comprovando a tese de que as pessoas não estão confortáveis com a gente ao lado delas. Uma pessoa que vem de uma infância disfuncional vai experimentar isso também. De novo, nem todo mundo que tem burnout tem superdotação. Mas todo superdotado em algum momento vai entrar em burnout. Pode ser que ele seja diagnosticado com TAG, com depressão, com estresse. Mas eu tenho certeza que é inevitável para um superdotado entrar em burnout. Pode ser um mais light, pode ser um mais punk, mas entra. Bom, então é um nível de cobrança cruel, a gente não suporta errar, e isso faz com que a gente também seja exigente com as outras pessoas. Mas tem muita coisa que a gente passa pano para os outros, mas para a gente nunca passa pano para a gente. A síndrome do impostor é uma constante e a gente está o tempo inteiro convicto de que tudo que a gente estiver fazendo deveria estar sendo feito de uma outra maneira, muito melhor, porque a gente está falhando. E é um negócio que vem desde cedo, desde sempre. E a superdotação vem muito ligada num negócio chamado habituação. Habituação é você ir se acostumando de um jeito com as coisas, a ponto de você começar a não perceber mais que aquela coisa existe. Então a gente tem uma ansiedade muito alta e a gente vai se habituando àquela ansiedade até que chega um momento que a gente não percebe que é ansioso. E a ansiedade vai aumentando e a gente continua sem perceber que é ansioso. Então, uma pessoa que vai desenvolvendo um transtorno de ansiedade e que vai se dando conta do que está acontecendo com ela, até entender que ela precisa de ajuda e procura essa ajuda, ela vai conseguir controlar essa ansiedade, tratar dessa ansiedade com uma certa facilidade. Sabendo que a palavra facilidade não encaixa quando a gente está falando de depressão, burnout e ansiedade. Mas, enfim, vai conseguir ter ali um controle, um tratamento, ok. O superdotado, ele não vai se dar conta de que ele tem um transtorno de ansiedade. Ele chega no psiquiatra, ou ele chega no psicólogo, e ele simplesmente não sabe que ele está em depressão, que ele tem ansiedade, e ele vai resistir a essa ideia. O cara precisa provar pra gente com fatos. Mas também acontece o contrário, porque eu me lembro que quando todo mundo começou a falar que eu tava com síndrome do pânico, e eu achava que não, eu falei, gente, não é isso. Antes de eu ter o diagnóstico, né? Eu falava, não é isso que eu tenho. Mas eu pedi pra minha terapeuta na época me provar que eu tava ou que eu não tava com pânico. Tipo, eu vou sentar aqui, eu não vou sair daqui enquanto você não me convencer que realmente eu não tô com síndrome do pânico. A coitada da mulher se pôs a descrever como se sente cada pessoa que tem crise de ansiedade, que entra em colapso nervoso, que tem transtorno de ansiedade, que tem síndrome do pânico, etc. Até eu perceber e me convencer de que eu realmente não me encaixava em nenhum daqueles diagnósticos. E aí eu conseguia argumentar com os médicos, porque daí, pela primeira vez na minha vida, eu falei, não, eu estou certa. Eu estou certa, então eu vou me impor o que eu sei que é verdade. Eu não vou ficar ouvindo todo mundo e tentando me encaixar e agradar. Eu vou insistir no que eu sei que é verdade. Também foi uma virada de chave para mim, que eu só percebi muitos anos depois. O que me fez entender que os médicos não tinham argumentos que fizessem sentido para justificar o que eles estavam dizendo que eu tinha. E foi o que me permitiu encontrar o caminho correto. O superdotado também é um desafio à equipe médica. É muito complicado tratar um superdotado, porque a gente já chega com as informações cruzadas. Muitas vezes com tabelas e conclusões, e só falta chegar com um PowerPoint ali projetado na parede do consultório. E a gente não vai aceitar qualquer conclusão que não seja coerente com o que a gente está relatando, com o que a gente está sentindo.
Eu tenho essa parte muito clara para mim, porque eu me lembro de cada consulta, eu ia com anotação, com tabela, com linha do tempo, e o que os caras falavam para mim não fazia sentido. O que eu falava para eles não fazia sentido para eles, o que eles respondiam para mim não fazia sentido para mim. Eu tô acostumada com o que eu falo não fazer sentido pra pessoa, mas eu só não vejo sentido no que a pessoa tá falando pra mim quando, tipo, a pessoa tá falando de contabilidade, sabe? De motor de carro, que eu não consigo ter interesse o suficiente nem pra prestar atenção pra ver se eu entendo ou não. De resto, se a pessoa tá falando um negócio que não faz sentido pra mim, é porque ela tá falando outra coisa. Nós estamos ali simulando um diálogo, mas na real tendo 2 monólogos intercalados, o que não leva ninguém a lugar nenhum. Outra coisa, tendência a se entediar quando a gente não está se sentindo desafiado. Nós não estamos falando aqui do tédio que você pega o celular e passa. Nós estamos falando do tédio de estar, por exemplo, numa sala de aula em que todo mundo está aprendendo um negócio que você já entendeu faz 2 dias. Meus pais foram chamados na escola porque eu estava morrendo de tédio lá dentro. E aí me pularam 1 ano. Antigamente era isso, né? Teste de QI, pula 1 ano na escola e aí o que temos para você, se vira aí, né? Um dos motivos de eu ter achado bobagem e entender mais sobre isso até recentemente. Quando a gente passa a vida inteira se virando, é muito normal que até para nos defender e não descobrir que a gente deveria ter feito de outra forma, que a gente não tá querendo passar o pano ali pra gente, que a gente não tinha ferramenta e nem orientação, é muito comum a gente falar, não, nem quero ver isso daí, porque eu sei, eu já me virei, isso aí é bobagem. A gente cria uma resistência. Enfim, então é normal a pessoa superdotada se envolver em vários projetos ao mesmo tempo. É normal a pessoa trabalhar demais. É muita coisa junta na cabeça, é muita aba aberta. E isso faz com que a gente vá cada vez mais se desconectando do nosso corpo. O que não ajuda a não perceber o que está acontecendo como consequência desse estilo de vida na nossa saúde mental e física. A gente vai não olhando, a gente vai se habituando e a gente vai adoecendo. E ainda por cima, a gente só procura ajuda quando a gente está destruído. Quando a gente não está mais conseguindo funcionar mesmo. É um carro que não vai para a oficina quando está saindo fumaça, fazendo barulho e acendendo luzinha. Ele vai de guincho. E mesmo assim, no guincho, ele está tentando andar, avaliando o guincho, prevendo o caminho. A competitividade também no superdotado é além do normal. Que ele não pode errar, ele não pode decepcionar. E se isso acontecer, a gente desregula completamente. Explode emocionalmente ou implode. Eu implodo. Desenvolvendo questões de saúde, principalmente as emocionais. Chora, grita, dá soco na parede. É como se a gente recebesse uma instrução, e de algum modo a gente recebe, de nos encaixar no mundo. Você tem que se encaixar no mundo. Talvez você tenha que mudar isso, talvez você tenha que ser diferente aqui, talvez você tenha que melhorar aqui, para que você se encaixe no mundo. Isso é uma preocupação que os pais de todo mundo têm. Eles querem ver a gente encaixado no mundo, sendo útil, sempre ativo. Só que isso faz a gente entender que a gente está errado, porque os nossos pais estão querendo que a gente mude bastante para que a gente possa se encaixar no mundo. Minha mãe estava falando outro dia para mim que ela ficou completamente perdida, que ela falou, eu não posso fazer com que, não podia fazer com que você achasse que você estava fazendo tudo errado, mas eu também não podia deixar que você achasse que você estava fazendo tudo certo, porque você fazia tudo diferente das outras crianças. Ela ficou completamente perdida e não tinha nenhum tipo de orientação. Quando eu era pequena, não se tinha nem o hábito de ir ao psicólogo, quanto mais um psicólogo que fosse especializado. Não tinha isso. Minha mãe falou, olha, essa criança é diferente. Falaram, vamos fazer um teste de QI? Vamos, fizeram o teste de QI. Na paralela, a escola falou, escuta, vamos pular 1 ano? Aí o teste de QI, olha, ela tem um QI alto, mandou pular 1 ano. Ah, tudo se encaixou, pronto, resolvido, vira a página e segue a vida. A única coisa é que meus pais fizeram um pacto de nunca contar pra mim que eu tinha feito teste de QI, que meu QI era alto, que eu tinha pulado a série porque eu tava sabendo tudo muito melhor que os outros, pra que eu não ficasse me achando. E pronto, foi isso.
Só que uma das consequências disso foi que eu nunca fui elogiada dentro da minha casa, o que contribuiu bastante para minha sensação de invalidação. Mas, gente, os nossos pais estão sempre fazendo o melhor que eles podem, quando tem, obviamente, a melhor das intenções, amor e etc. Enfim, tudo isso, essa percepção de que a gente tem que mudar, de que a gente tem que se encaixar, de que a gente tem que ser diferente, é a base da invalidação, né? Da autoimagem ruim, da autoestima baixa, de engolir a frustração de ficar fazendo coisas e falando coisas que são um tédio completo para o nosso cérebro para tentar emular o comportamento social médio. A gente vai se encolhendo para poder se encaixar e isso é absolutamente estressante. É um sofrimento, tipo, o cara tira 9,8 na nota que vai até 10 e ele entende que ele é um fracasso. Minha mãe teve que ir na minha escola uma vez para pedir para pararem de me pressionar para eu ser sempre a primeira da classe e tirar 10 em tudo, porque teve uma professora idiota que ficou sabendo que eu pulei uma série, porque eu era um ano mais nova do que todo mundo, e aí começou um negócio de, nossa, mas você não tirou 10 em tudo? Nossa, você tirou 9,8 aqui? Não, como assim você não é a primeira da classe, foi a segunda da classe? E eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, gente, agora eu entendi, eu não sabia que eu precisava ser a primeira da classe e tirar 10 em tudo o tempo inteiro. Eu era pequenininha. Minha mãe foi na escola e falou, gente, será que dá pra parar? Porque todo fim de bimestre essa menina fica desesperada, destruída. E aí você pegava o meu boletim, 9 era nota baixa. Nunca eu tirava 9, eu tirava de 9,5 para cima. A não ser quando eu entrei no colegial, tá? Que aí física eu tirava aquela média, tipo, um pouquinho menos e eu já começava a perigar, ter que ir para recuperação. Aí eu desenvolvi um método, gambiarra, para fazer prova de física e de química, e aí comecei a ir bem, apesar de não ter aprendido nada, tá? Porque eu não consigo, meu cérebro não consegue, a aula de física não decodifico. Enfim, isso aconteceu inclusive na faculdade, porque eu era um ano mais nova que todo mundo. Tinha gente que ficava de olho em tudo que eu fazia, para ver que grande genialidade tem esta pessoa que eu não estou vendo. Então a gente vai se cobrando, vai se criticando, a gente vai se vendo como um fracasso que decepciona todo mundo, levando deboche se você for bem ou se você for mal. Porque as pessoas estão se defendendo também, né? Então, se você tem um problema de autoimagem e alguém é melhor numa coisa que você se considera indo mal, a tendência é você falar mal da pessoa, criticar a pessoa, debochar da pessoa, porque você vai se sentir um pouco menos mal com você. Mas, pelo menos, se o deboche vem quando a gente está fazendo alguma coisa boa, pelo menos a gente se vê respeitado ali por um desempenho intelectual. No meu caso, por exemplo, eu tomei vários zeros por ter sido pega colando em prova, passando a cola, óbvio. Porque eu entendi que eu precisava me encaixar, então todo mundo só valorizava o meu desempenho intelectual, ficava ciscando em volta de mim quando ia ter prova para eu passar a cola e eu achava que era uma oportunidade de eu fazer amizades. E aí eu passava a cola para as pessoas. Eu sempre tive muita gente em volta de mim, porque eu sempre fui muito sociável e tal, assim, mas eu tive sempre poucos amigos e o burnout me ajudou a ter esse choque de realidade, de entender que era menos amigos ainda a proporção do que eu acreditava. Então eu acho que durante a minha vida inteira eu sempre tive uma tentativa de ser parte do povão, sabe? De ser parte dos populares da escola, e não das CDFs, do pessoal legal que sai, que faz bagunça, e não dos comportadinhos. Era eu, Dexter, tentando me encaixar, né? E eu entendi em algum momento da minha vida que ser gorda era uma coisa terrível, que era a pior coisa que eu poderia fazer. Então isso fez com que eu focasse mais e mais ainda no desempenho escolar e depois no trabalho, como uma forma de compensar, né? Já que nas notas e no meu desempenho na profissão eu sempre ia muito acima da média. Então eu fui enterrando a minha vida pessoal. Eu passei a não ter vida pessoal, já que eu não sabia lidar com essa área da vida e foquei toda a minha energia na parte intelectual, porque aquilo eu sentia que eu tinha controle e bom desempenho e era valorizada e era validada. E aí, burnout, né? E do tamanho que foi o meu ainda por cima. Então,
Quanto mais disfuncional for o ambiente em que a pessoa superdotada estiver, maior vai ser a desregulação e o estresse. E mais comorbidades ela vai ter. Ansiedade, depressão, desregulação dos outros transtornos que a pessoa porventura tiver. E não é que a pessoa não tenha inteligência emocional porque ela é superdotada. É que a oscilação emocional é muito grande. Lembra da intensidade maior em tudo? Quanto mais a pessoa for superdotada, quanto maior o QI, quanto mais características ela tiver, mais ela oscila emocionalmente e mais fácil é dela se desregular. Então você entende como não é um transtorno em si a superdotação, mas o superdotado é mais vulnerável a determinados sofrimentos, como desconexão social, dores existenciais, insatisfação profissional, autocobrança, autocrítica, dificuldade em impor limites. Então vamos falar do sistema límbico. O sistema límbico do nosso cérebro é aquele que tem a nossa amiga amígdala. Nossa amiga amígdala é aquela que quando a gente sente medo, o sistema límbico ele processa as nossas emoções, tá? A amígdala é a rainha do sistema límbico. É ela quem percebe quando nós estamos em perigo. Então, quando nós temos a sensação do medo, a amígdala detecta que nós estamos em perigo, que nós estamos sob ameaça, e é ela que dá o start para que o sistema de luta e fuga seja acionado e várias funções físicas do nosso corpo sejam alteradas, para que a gente esteja apto a lutar com o que está nos ameaçando ou a fugir do que está nos ameaçando e assim sobreviver diante daquele perigo, tá? A programação do nosso cérebro sempre é nos manter vivos. Que tipo de funções são alteradas para que a gente esteja apto a lutar ou fugir? A produção de cortisol, de adrenalina, mais força muscular, a respiração encurta, o coração acelera, a pupila dilata, um monte de coisa que faz com que a gente esteja fisicamente mais apto a lutar ou fugir e sobreviver desse perigo. Passou o perigo? Passou o medo? As funções que foram alteradas voltam ao normal. Vida que segue. O problema é que o nosso cérebro não sabe diferenciar o medo que a gente sente quando vê dois caras chegando numa moto do medo que a gente sente quando vê nosso chefe fazendo cara feia numa sexta-feira ou quando chega um boleto que a gente acha que não vai dar conta. Então, se a gente sente medo o tempo inteiro de ser demitido, de não dar conta do que vão pensar, o nosso corpo vai permanecer em estresse o tempo todo. Então, vira um estresse crônico. Se isso perdura por muito tempo, essa situação de estresse crônico perdura por muito tempo, os recursos naturais do nosso corpo, que não foram feitos para operar nessa base do luta e fuga o tempo inteiro, vão acabando e você entra em burnout. E se essa situação de burnout perdurar por muito tempo e não mudar, a gente entra em colapso, porque esses recursos que estavam acabando, acabam. Tá? Beleza, é assim que funciona com todo mundo. Todo mundo que entra em burnout foi por conta desse processo. Aí você vai ver o cérebro do superdotado e o sistema límbico também é diferente. Geralmente o nosso sistema límbico é descrito como intenso. O sistema límbico processa as nossas emoções. As questões sensoriais e emocionais do superdotado são mais intensas. Logo, nosso sistema límbico sobrecarrega muito mais rápido. Então, uma coisa que faz com que muita gente me pergunte se eu estou no transtorno do espectro autista é que eu tenho um negócio com barulho. Quando eu estava no pós-colapso, eu desregulava até se eu estivesse numa avenida muito movimentada, num supermercado que estivesse muito cheio. E essa é uma característica de um sistema límbico sobrecarregado. A gente não consegue lidar com muita coisa sensorial. Porque já está sobrecarregado, aquela coisa sensorial está deixando o copinho transbordando. Então, para mim, era uma coisa que estava rolando duplamente, certo? O sistema límbico sobrecarregado, que já faz com que eu tenha uma sensibilidade mais intensa aos barulhos e movimentos e muita informação, com eu estar burnoutada e, portanto, um corpo completamente além de todos os limites, porque eu já tinha até colapsado,
no sentido do nível de sobrecarga e de recursos físicos que meu corpo tinha para lidar com aquilo naquele momento. Você me bota sem burnout numa festa de aniversário e eu vou desregular. No burnout, aquela desregulação se dava por muito menos e uma desregulação que oscilava muito mais. Então, conforme a gente vai se informando e nos entendendo, a gente vai olhando para trás e começando a ressignificar as coisas que antes a gente só achava esquisito, ou não conseguia entender por que a gente não tinha controle sobre aquilo, ou porque a gente funcionava de uma maneira tão diferente do que era esperado. Por isso é importante a gente ter informação e autoconhecimento. Eu achava que eu estava colapsando porque eu não estava conseguindo dar conta, os médicos achavam que eu estava com síndrome do pânico e não era uma coisa nem outra, era uma pessoa com superdotação que estava em burnout. Enquanto eu não cheguei numa pessoa que entendeu isso, eu fiquei 7 anos em tratamentos errados que fizeram a minha situação, que já era dramática, piorar loucamente. Essa é a importância da gente entender o que está acontecendo com a gente e de por que a gente é do jeito que é e como essas duas coisas impactam uma na outra. Então, esse sistema límbico conectado ao sistema sensorial provoca uma reação muito amplificada. Entende? Então, agora eu consigo entender o que estava acontecendo comigo. Eu não estava com síndrome do pânico. Eu não estava só colapsando. Estava dando tilt em tudo ao mesmo tempo, porque é uma pessoa superdotada que estava entrando num nível de burnout muito absurdamente alto. Então, tudo isso impacta demais no nosso comportamento. Né? Muitas vezes levando a gente a ter crise emocional, a entrar em colapso, em situações em que a reação é muito fora da curva em relação às outras pessoas. É como se a gente tivesse, como se o superdotado tivesse um nível de sobrecarga, como se o nível de sobrecarga normal de uma pessoa fosse de 1 a 10, tá? Então você descansa e você volta para o 1. E aí, quando começa a sobrecarregar, você vai acumulando aquilo. E conforme você entra em estresse crônico, esse seu nível de sobrecarga vai, aos poucos, aumentando até chegar no 10. É como se o superdotado tivesse uma sobrecarga que já começa, sei lá, do 8. Então, enquanto uma pessoa sem superdotação demora 1 ano para que o nível da sobrecarga num ambiente X saia do 0 e chegue no 10, o superdotado naquele mesmo ambiente vai do 0 a 10 em 1 semana. Nós estamos falando aqui de conectividade neural, então eu não vou aprofundar nisso porque eu não sei o bastante, mas acho que dá para entender o inferno, né? Inclusive porque eu tô aqui falando nessa aula e eu tô mesmo vendo que eu tô pegando um monte de coisa e eu acho que até que tá ficando confuso, mas como eu tenho essa mesma sensação em todas as aulas, que quando eu termino de gravar eu falo, meu Deus, como ficou ruim, e depois eu vejo que ficou até que bom, eu vou ter aqui uma fé em mim e seguir. Vamos lá. Então dá para entender o inferno que é a sobrecarga, a superdotação no dia a dia. Porque a gente tem uma maior suscetibilidade à sobrecarga emocional o tempo inteiro. O que quer dizer na prática que o que consegue levar uma pessoa sem superdotação a um burnout leva um superdotado a um nível de colapso muito maior, como o meu, por exemplo. Gente, eu me lembro que por muitos anos eu ficava desesperada, porque o que eu tinha, sentia, via, relatava, era tão fora da curva, que eu achava que não era só isso. Eu falava, gente, não é possível, demorou tanto tempo para eu ter um diagnóstico de burnout e eu tô achando que não é burnout. Porque sai da média dos relatos que eu vejo por aí sobre burnout. Hoje eu entendo por que eu aguentei tanto tempo antes de colapsar. Por que eu sobrecarreguei o meu corpo nesse nível. Por que o meu colapso foi tão absurdo? Hoje eu entendo. E eu também entendo que por ter sido tudo tão avassalador e por ter demorado 7 anos para eu achar um médico que acreditasse em mim, hoje eu ainda tenho que lidar com um tanto de fadiga, mas posso me considerar curada. Eu sei que não faz sentido para muita gente, mas conhecendo a história toda, a pessoa entende. Então, basicamente, nós temos uma série de pontos que, somados, fazem com que o burnout seja praticamente inevitável num superdotado. E ele pode vir por sobrecarga de tarefas ou por mediocrização do ambiente. Altas expectativas, perfeccionismo, hipersensibilidade, hipervigilância, principalmente quando a pessoa já teve muitos traumas, opressão social, autocobrança cruel, dificuldade em impor limites. É tudo isso junto e misturado o tempo inteiro.
com uma mente que não desliga. Superdotação necessariamente está ligada a overthinking, que é você ter 100 abas abertas o tempo todo dentro da sua cabeça. É uma soma de alta capacidade de análise, com hiperfoco, com pensamento que divaga, com uma necessidade de compreender tudo profundamente, com perfeccionismo, com sensibilidade emocional. Não tem como isso não gerar um esgotamento, gente. Não tem. Muitas vezes ainda quando o superdotado é uma criança. Bom, a aula ficou imensa. Eu bati recorde. De longe a aula mais longa que nós temos neste canal. É muita informação, eu me empolgo, eu vou cruzando as coisas, eu vou achando que tá confuso, que tá ficando ruim. Então, eu espero que mais uma vez que eu esteja errada e a aula tenha ficado boa, que tenha dado para entender, que você que tem superdotação tenha conseguido se identificar a ponto de se interessar em buscar uma avaliação para entender melhor como você chegou até um burnout e, portanto, como você vai conseguir sair dele. Eu ouvi de alguns profissionais que ser inteligente demais me atrapalharia sair de um burnout. Eu tô falando isso para você porque caso você ouça essa mesma besteira, saiba que é o contrário. Mesmo a superdotação tendo colaborado mais intensamente para que a gente entrasse num burnout, ela vai ser sua grande aliada para que você consiga sair dele, para que você consiga entender o caminho, tá? E adaptá-lo às suas necessidades naquele momento em que você estiver passando. Então, eu espero que a aula tenha te ajudado a entender as coisas, a identificar coisas em você. Se você acha que você pode ter superdotação, não faça como eu, não resista, não tente desdenhar e se convencer de que é bobagem, que não vai mudar nada na sua vida, porque vai mudar e vai mudar para melhor, tá? Procura ajuda, faz uma avaliação, se aprofunda nisso na sua terapia e também não faça como a maioria anda fazendo, que é se autodiagnosticar ou procurar uma ajuda, mas para confirmar o autodiagnóstico, né? Para confirmar o que você acha que já sabe, sem se abrir para um eventual diagnóstico que possa ser diferente ou que tenha um complemento. Por exemplo, eu me identifiquei com a superdotação e aí você chega para fazer o seu diagnóstico e descobre que você também está no transtorno do espectro autista, por exemplo. Tá? E procure essa ajuda disposto a fazer algo a respeito e não só se resignar. Muita gente fala, então por isso que eu entrei em burnout. Aí aquela culpa que é inevitável do burnout vai embora, a pessoa não muda nada na vida, nunca sai do burnout e acha normal, né? Porque tem tanta gente falando que não tem cura, só controle, talvez a Roberta seja louca. E também tem uma coisa meio, não, porque superdotado sempre tem TDAH ou tá no espectro autista. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a gente vai estar sempre em estresse, sempre vai ser difícil. Então vamos aqui focar em como o mundo vai ter que engolir a gente. Não, vamos focar em entender o nosso lugar no mundo, a impor os nossos limites, a viver a nossa verdade, a nos reconectar com a nossa essência, sem deixar que as pessoas nos derrubem ou sem a gente se derrubar sozinho. Mas ainda tentando entender como a gente se encaixa no mundo, porque é encaixado no mundo que a gente consegue viver o nosso propósito. Então, procura ajuda, se aprofunda, trata, pergunta, tenta, muda, constrói um estilo de vida que equilibre toda essa intensidade, essa dificuldade, um estilo de vida que te mantenha forte, em paz, para que você, apesar da superdotação, ou do seu TDAH, ou do seu autismo, ou do seu burnout, possa ficar só com o que tudo isso te ensinou para ser melhor, para crescer e para evoluir. Tá? Que a vida quer da gente coragem, a vida quer que a gente se movimente sempre para frente, que a gente seja autêntico, e não que a gente se resigne, se conforme, se sinta vítima e seja covarde e infantil a respeito do que a gente deve fazer com a nossa vida. Toda a característica que veio para esse mundo com a gente é para que a gente aprenda, cresça e evolua. E quanto mais você entra nessa onda de o mundo é injusto, todo mundo é filho da puta e o meu Deus é o dinheiro, mais você se conforma, mais você tenta se encaixar, mais você se desconecta de você mesmo para corresponder às expectativas e mais você se sobrecarrega, especialmente se você for um superdotado. Lembra lá do sistema límbico maluco que vai do 0 ao 10 em questão de dias, enquanto todo mundo demora 1 ano. E faça o que você tem que fazer para ser feliz, para estar saudável e para conseguir devolver para o mundo
tudo o que você absorve dele, processa melhor e acumula aí nessa sua cabeça maluca. E até a próxima!